Eclesiastes capítulo 4, no versículo 20, a Bíblia diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as bem no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Então aqui, olha a expressão filho meu. Então aqui a palavra de Deus, né? Aqui Deus nos chamando de filhos, tirando aqui uma mensagem para nossas vidas, é como Deus dizer assim: filho meu, meu filho. Então é um conselho, né? Ele diz: atenta para as minhas palavras, considere as minhas palavras, escute as minhas palavras. Por quê, né? Então a razão, né? O porquê que Deus está dizendo isso, por que a Bíblia está dizendo isso. Não é um capricho de Deus, agora é um capricho de Deus. Eu quero que você escute as minhas palavras, faça isso, faça aquilo e ponto. Não, não é assim. Deus dá uma razão. Por que razão? Por que motivo? Por que que ele diz isso? Eu acho isso tão lindo em Deus. Eu gosto dessa coisa de explicar a razão das coisas. Por quê? Não é por acaso, né? Não é assim uma coincidência. Não, tem uma razão, tem um porquê. Então ele vai dizer, né? Atenta para as minhas palavras, às minhas razões, e inclina o teu ouvido. Por quê? Aí ele vai dizer aqui: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda bem no meio do teu coração. Então aqui, né? Por quê, né, que ele quer que faça isso? Porque são vida para os que a acham. Então é vida, a palavra de Deus ela é viva, ela promove vida em nós. E ele diz aqui, essa expressão, guarda, né? Guarda bem no meio do teu coração. Então, dando assim a entender, né? Dando a impressão assim que é bem no meio do coração, bem no centro, né? É algo principal, fundamental, importante. Para não esquecer, é bem o coração, né? Nós dizemos assim que é o centro das emoções. Então a palavra de Deus que nós devemos guardar bem, né, como algo fundamental nas nossas vidas. E quando nós guardamos a palavra de Deus bem no centro do nosso coração, nós vamos lembrar, nós vamos respeitar, nós vamos ter aí uma reverência por algo que é tão importante nas nossas vidas, a palavra de Deus que nos orienta, que nos explica, né, por que ele quer que nós façamos isso, porque ela promove vida em nós, ela nos revela Deus, ela nos revela os pensamentos de Deus, os planos de Deus, quem é Deus. Entende, meus irmãos? Então, vamos pensar sobre isso. Guardar a palavra de Deus, assim que ela seja realmente, tenha um peso em nossas vidas. Entende? Não como uma teoria, né? Como mais uma prática de vida, que também não é ao pé da letra, mas é aquilo que nós extraímos de revelação de Deus nessa palavra, que nós possamos trazer para uma prática de vida. Entendeu?
cuidar da nossa vida espiritual e emocional, entender que a vida não é só isso. O mundo espiritual, a vida espiritual é tão real quanto essa vida, ou mais, né? Ela assim tem até, vou dizer, um maior valor, que são coisas que eternas, as coisas do espírito não perecem. E que Deus te abençoe. Vamos, que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de buscarmos as coisas de Deus, as coisas do Espírito, para que nós possamos viver bem aqui e por fim a eternidade com Deus. E que Deus te abençoe.